Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre e para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é um enorme, grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus. Continuar assim então com a nova série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Hoje vamos então dar a continuidade, que será a terceira parte dessa série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel nesse segundo final de semana do sexto mês do ano de 2024, o mês de junho. É bem verdade, meu amigo, minha amiga. A terceira parte tem um pouco a ver com a decisão corajosa que cada pessoa ela deve tomar se nós queremos então assim, por poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir a terceira parte dessa série de mensagens sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Feche os olhos e vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor me concede neste dia singular, Santo Deus, de poder ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto, Santo Deus, que o Senhor é o Deus que faz estremecer a terra. O Senhor é o Deus que olha e sacode as nações. A tua palavra ela declara dizendo, Santo Deus, que o Senhor é o Deus que esmigalha os montes primitivos, e os outeiros, eles são sempre eternos, assim como os caminhos do Senhor, eles são eternos, justos e verdadeiros para sempre, porque o Senhor é o Deus grande e terrível que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus santos mandamentos. O salmista ele declarou dizendo o seguinte, que antes que os montes nascessem e que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, só tu és Deus, eterno Deus. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas. Quem é aquele que faz sair os seus exércitos de estrelas e que chama a cada uma por seu nome, por ser ele grande em força e forte em poder. O Senhor é o Deus que conhece e sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Eterno Deus, quero te pedir que neste dia tudo que eu desejo é que a minha matéria ela seja reduzida a pó e que o teu Espírito ele possa falar por intermédio de mim. Eu não quero passar mais nada, Santo Deus, do que um instrumento, um vaso que o Senhor usa para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará e vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Senhor Jesus, repreende o espírito da cegueira espiritual que faça com que essa pessoa não venha entender a pregação do Evangelho e assim ela venha permanecer na ignorância. Toma a direção destes minutos que o Senhor está ministrando por intermédio de mim. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, está no capítulo número 32 de Êxodo, no mesmo capítulo que nós começamos a série. E em seguida vamos ler os três próximos, está no quinto livro do Pentateuco, que é o livro de Deuteronômio. Mas vamos ler do capítulo número 32 de Êxodo, versículo número 20, diz o texto sagrado, Moisés, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel.
o segundo, o terceiro e o quarto texto que vai confirmar esse texto de Êxodo, capítulo número 32, está no quinto livro do Pentateuco, livro de Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo 7, 8 e vamos ler o versículo 21. Versículo 7, Moisés falando: lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar, rebelde foste contra o Senhor. Versículo 8, pois em Horebe tanto provocaste a ira ao Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Versículo de número 28. Porém tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, queimei-o e o esmaguei moendo bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel, a terceira parte ela tem como tema a destruição do bezerro de ouro. A semana passada nós vimos a segunda parte que tem como tema a ira de Deus e de Moisés ao verem o bezerro de ouro. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a destruição do bezerro de ouro. Nós precisamos entender, meu amigo, minha amiga, que o bezerro de ouro é uma afronta a Deus, é uma afronta à santidade de Deus, uma vez que Deus, meu amigo, minha amiga, Ele não aceita adversário, porque Deus ele é o único e Ele merece ser o centro das atenções. Foi Deus que tomou Isaías quando ele declarou, dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? E nesse caso nós vimos Moisés, ele tomou a decisão assim então, de derrubar o adversário que o povo de Israel havia construído, no caso de o bezerro de ouro. No versículo de número 20 de Êxodo, capítulo de número 32, explica um pouco como é que Moisés, ele então assim destruiu o bezerro de ouro. O texto diz que quando Moisés ele viu o bezerro de ouro, ele foi lá, ele tomou o bezerro de ouro que o povo de Israel havia feito, ele o queimou no fogo, depois ele o moeu, fazendo assim então ele se transformar em pó, e em seguida ele o jogou nas águas do ribeiro do monte. E você vê o que ele fez mais do que isso, que daquela água que ele havia jogado o pó do bezerro de ouro, ele deu de beber daquela água os filhos de Israel, no caso os adoradores idólatras que adoraram o bezerro de ouro, humilhando assim então aquelas pessoas que haviam construído o bezerro de ouro antes de haver então assim exterminado, mandando assim o povo, os filhos de Levi, matarem os adoradores idólatras. Se for que é para trazer para os dias de hoje, é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que nós não vamos conseguir se voltar para Deus, nós não vamos conseguir se converter, ou seja, as pessoas elas não podem se converter se elas não tomarem por si mesmas a decisão de destruir o bezerro de ouro, uma vez que o que tem impedido as pessoas de se voltarem para Cristo, de viver a vida cristã, de levar a Deus a sério e de ver uma vida com Deus, tem sido o bezerro de ouro. E nesse caso seria tudo aquilo que é o centro das atenções na vida das pessoas, que dificulta então assim as pessoas de se posicionarem e de levarem a Deus a sérios e de terem a personalidade de Cristo, de Deus, como o centro das suas atenções, uma vez que Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele é eterno, Deus ele é sublime. Eu fui pesquisar essa semana, me chamou a atenção um dos significados da palavra sublime, que é o mais belo, o mais perfeito de todos. Mas você vê que é o pecado, que no caso seria o bezerro de ouro, que tem feito com que as pessoas assim então não se voltem para Deus. Olha,
E uma das coisas que tem impedido as pessoas de destruir o bezerro de ouro tem sido exatamente isso. As pessoas não querem se posicionar, as pessoas não querem decidir de destruir o bezerro de ouro na vida delas, que no caso seria aquilo que faz com que elas não tenham atenção em se voltar para Deus. Posso definir, por exemplo, que o bezerro de ouro para muitos seria, por exemplo, as suas ambições, os seus interesses, as suas prioridades. Você vê que hoje a prioridade de muitos são os vícios. Quantas são as pessoas que não estão a conseguir se libertar do bezerro de ouro, que no caso seria o álcool, as bebidas alcoólicas, que no caso seria o sexo? Olha, tem pessoas que são tão obcecadas pelo sexo que elas fizeram do sexo o seu ídolo, o seu bezerro de ouro, que por causa disso as pessoas não têm interesse em Deus. Outros, o bezerro de ouro seria as figuras públicas. Posso pegar, por exemplo, as atrizes, os autores, seja os que cantam músicas seculares, como aqueles que fazem filme. Você vê que hoje a obsessão de muitos é querer viver a vida que um certo autor, uma certa atriz leva, que é para assim então se sentir importante. Você vê que o bezerro de ouro para muitos hoje seria, por exemplo, um jogador de futebol, seria, por exemplo, um líder político carismático, no caso um presidente, um governador, um legislador, seria, por exemplo, a denominação que a pessoa frequenta. Olha, uma das coisas que as pessoas elas não sabem, meu amigo, minha amiga, é que Deus é espírito e Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Uma das coisas que tem dificuldade as pessoas de destruir o bezerro de ouro tem sido a incredulidade. Porque o ser humano, por natureza, ele está acostumado em pegar, em tocar, em ver em algo que é para ele acreditar. Só que no que diz respeito à vida cristã, o servir a Deus, viver a vida cristã, é pela fé. Deus desde sempre ele quis com que Israel, assim como as pessoas do dia de hoje, adorem a Ele, sirvam a Ele em espírito, sem ficar preso a nada. Deus não quer que você fique preso, meu amigo, minha amiga, a denominação, a forma eclesiástica que você faz parte, uma vez que a graça de Deus ele é multiforme, Deus ele opera de diversas maneiras, de diversas formas, com um único propósito. Deus ele quer que as pessoas ele aprendam a viver, a servir a Ele de livre, espontânea vontade, em espírito, pela fé, sem ser dependente de nenhum sistema de dogma denominacionais, e assim como também as formas eclesiásticas que fazem com que prendem, com que as pessoas elas venham assim ter dificuldade de se voltar para Deus. Se eu e você, meu amigo, minha amiga, não destruir o bezerro de ouro que nos impede de se converter, de viver a vida cristã, de ter Deus como centro das nossas atenções, então será difícil, meu amigo, minha amiga, nós ver o poder de Deus operar na nossa vida. Se você quer que Deus ele salve a tua alma, você tem que destruir o bezerro de ouro. Você vê que no caso que quando Moisés ele viu aquilo, Moisés ele destruiu, ele queimou no fogo, moeu o bezerro de ouro, depois jogou o pó nas águas e daquelas águas ele deu de beber ao povo de Israel. E uma das coisas que impede o bezerro de ouro de ser destruído é um coração rebelde, porque você vê que no livro de Deuteronômio, no capítulo 9, versículo 7, Moisés ele fala para o povo de Israel: não lembrai-vos, não vos esqueçais que muito provocaste a ira contra ao Senhor vosso Deus desde o dia que ele vos fez subir do deserto até que passaste no Egito. Rebelde foste contra o Senhor vosso Deus, pelo que o Senhor se irou tanto com vocês, e ele queria em Horebe vos destruir e matar. Então nós conseguimos entender que uma das coisas que impede as pessoas de destruir o bezerro de ouro não é nada mais, nada menos, meu amigo, minha amiga,
do que um coração obstinado, do que um coração rebelde, do que um coração completamente teimoso. Sabe por que a juventude, sabe por que a juventude não tem interesse na vida cristã, não tem interesse em servir a Deus? É por causa do bezerro de ouro. E um dos bezerros de ouro que tem impedido com que a juventude se volte para Deus são as distrações, que no caso seria as festas, que no caso seria as amizades profanas, os vícios, as músicas seculares, que levam assim com que muitos se voltem para o paganismo, para os seus interesses pessoais. Meu amigo, minha amiga, Deus ele não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa da raça humana para nada, porque Deus ele é onisciente, onipresente, onisciente. Mas como Deus ele tem projeto no futuro de construir um novo céu, uma nova terra, então as pessoas que vão fazer parte desse projeto são as pessoas que tomaram a decisão de destruir o bezerro de ouro. Qual é o bezerro de ouro, meu amigo, minha amiga, que tem dificultado de você se voltar para Deus, de você se converter, de você se posicionar e de tomar a decisão de levar a vida cristã? Para muitos, o bezerro de ouro talvez seria a sua beleza física. Olha, tem homens, tem raparigas que são tão obcecados pela sua beleza física que o centro das atenções dele é só isso. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para devocionar a Deus, porque há um bezerro de ouro que no caso seria a beleza física dela, seria os seus interesses, seria tudo aquilo que lhe impede de se voltar para Deus, que é a cobiça da carne, tudo que é voltado aos seus desejos carnais, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Sem tomar a decisão, meu amigo, minha amiga, de destruir o bezerro de ouro, não tem como a gente se livrar dele. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele não aceita adversário. Se o que está te impedindo de você destruir o bezerro de ouro são os vícios, então você não será salvo. Se o que está te impedindo você, homem e mulher, de destruir o bezerro de ouro, que no caso seria o adultério, tem pessoas que vivem no adultério e têm prazer de viver no adultério, tem pessoas que vivem na fornicação, tem pessoas que vivem na hipocrisia e têm prazer de levar uma vida completamente hipócrita diante de Deus. Sem a destruição do bezerro de ouro, meu amigo, minha amiga, não tem como Deus operar na tua vida. Você tem que se posicionar. Deus, meu amigo, minha amiga, Deus ele não aceita adversário. Deus ele não aceita que outras pessoas tomem o lugar que ele quer tomar, que ele quer tomar tanto na tua vida como na minha vida. Se a gente não se posicionar, meu amigo, minha amiga, então não tem como Deus ele se manifestar. Servir a Deus é pela fé. Deus ele falou dentro lá: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus ele não é violador de corações. Deus ele só opera, o Espírito de Deus só opera em almas que querem, em almas que decidiram destruir o bezerro de ouro e ter Deus e ter Cristo como centro das suas atenções. Assim como, sabe rapariga, sabe jovem, você que tem como obsessão, olha, tem muitos jovens, tem muitas raparigas, tem muitos homens, tem muitas mulheres. Se você entrar, por exemplo, no seu quarto, na sua casa, você vai encontrar imagens, fotos de diversos cantores, de diversas atrizes, que ele tem como o seu foco, o seu bezerro de ouro, que o objetivo dele é querer vestir como aquele autor, como aquela atriz, se maquiar como ele, se embelezar como ele, ser como aquela pessoa. Se for o teu caso, meu amigo, minha amiga, então não tem como Deus ele operar na sua vida. Se você não destruir esse bezerro de ouro que está te impedir de se voltar para Cristo, então não tem como Deus salvar você. O caminho que é para entrar no céu é um caminho estreito. Quem te falou, meu amigo, minha amiga, que servir a Deus é uma coisa fácil? Quem te falou que é fácil ser um homem de Deus e ser uma mulher de Deus? Olha, desde que Deus ele me convenceu e eu aceitei, eu estou consciente, meu amigo, minha amiga, que eu tenho que me excluir. Porque esse é o preço que se paga.
Se eu não me excluir, não tem como ouvir a voz de Deus. Se eu não me excluir, não tem como Deus me usar. Se eu não me excluir, não tem como o Espírito de Deus ele me usar. Mas só que eu decidi, meu amigo, minha amiga, ser obcecado por Deus, ser obcecado pela vida cristã. Eu tomei a decisão de ser obcecado por Cristo, de ter Cristo como centro das minhas atenções, o mais importante, o mais belo, aquele que me tira do sério, que me faz perder a razão. Se for o caso, então esse é o caminho que Deus ele quer. Deus ele quer que você fique obcecado por ele. Assim conforme você é obcecado, rapaz, rapariga, pela tua beleza física, pelo aquele autor, pelo pecado, pelos prazeres que o pecado te oferece. Se você trocar e ser obcecado por Deus e por Cristo, então Deus ele sentirá prazer em você, você irá de ouvir a voz de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não tem outra solução de a gente se libertar do paganismo a não ser destruir o bezerro de ouro. Essa foi a decisão que Moisés ele tomou, de destruir o bezerro de ouro, de queimar no fogo. É você que tem que queimar, é você que tem que destruir o bezerro de ouro e fazer de Deus o centro das tuas atenções. Assim como o pecado, sabe? O pecado ele ocupa o centro das tuas atenções. Olha, as pessoas não estão. Por que as pessoas não estão a conseguir se converter? É por causa do pecado, é por causa do bezerro de ouro, é por causa do álcool, é por causa das festas, é por causa. Posso até colocar assim, né? Porque para muito centro das suas atenções, o mais importante é o seu marido, é a sua mulher, é os seus filhos, é o seu dinheiro, é o seu trabalho, é o cantor A, o cantor B, o cantor C, é o autor A, o cantor B, o cantor C. É aquela mulher que você fica obcecada nas redes sociais, que você segue a página dele sem parar, porque aquela pessoa, ela conseguiu te chamar, te cultivar, ocupar o coração, ocupar o lugar que Deus ele queria ocupar dentro da tua vida. Se você não destruir, meu amigo, minha amiga, aquela pessoa do teu coração, pode ser também, como posso explicar? Posso incluir também um jogador de futebol, um esportista, um homem político carismático, que você tenta imitar aquela pessoa, a maneira dela de falar, de se vestir, de se proceder, de andar, de viver. Se você não destruir esse bezerro de ouro que está te impedir de Deus ocupar o lugar na sua vida, então você não pode ser salvo. A salvação, meu amigo, minha amiga, é para aquelas pessoas que tomaram a decisão de destruir o bezerro de ouro. Você vê que Moisés, ele quando viu aquilo, Moisés ele destruiu o bezerro de ouro. Queimou no fogo, moeu e o transformou em pó. E mais que para humilhar o povo de Israel, ele fez os filhos de Israel beberem daquela água, do pó que ele havia destruído, o bezerro de ouro. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele não aceita adversário. Olha, a salvação não está na igreja A, B, C, D. A salvação não está em um homem e uma mulher abrir a igreja. A salvação está em um homem se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se converter, que é a mudança de direção, e de obedecer a palavra de Deus e de trilhar por uma vida de pureza, de limpeza, de santidade, de honestidade e de amar a palavra de Deus, orar, devocionar a Deus, orar, ler a Bíblia, colocar em prática, pregar o Evangelho, fazer aquilo que Deus quer, que um homem e uma mulher salva deve fazer, que é andar nos passos de Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, não tem uma outra solução a não ser destruir o bezerro de ouro se você quer se voltar para Deus. Eu tenho plena convicção, meu amigo, minha amiga, que o ministério que Deus me deu ele é pesado. Por isso que eu tenho que ser rigoroso no âmbito de me excluir ou seja, do rol de amizades, de não fazer aquilo que as suas naturais fazem. Porque eu tenho um compromisso com Deus e a sua palavra. E Deus é a minha obsessão, o meu foco das atenções, como Ele quer que você seja o foco das atenções dele.
Se o que está te impedir, se o teu bezerro de ouro são os teus interesses, são os teus prazeres, são os vícios, é aquilo que você não tem interesse na vida cristã, então você não pode ser salvo. A salvação é para quem se posicionou e tomou a decisão de destruir o bezerro de ouro. Amém? Espero que essa terceira parte sobre a série de mensagens que nós estamos sobre Arão, o bezerro de ouro construído por Arão e o povo de Israel. Hoje vimos a terceira parte que tem como tema a destruição do bezerro de ouro. Nos ajuda a refletir, porque aqui tem uma resposta-chave. Porque as pessoas não têm interesse na vida cristã, não têm interesse em Deus. Olha, o bezerro de ouro para muitos são as festas, são as discotecas, são as suas amizades, são os seus vícios. Se for o teu caso, meu amigo, minha amiga, então você não pode ser salvo. Se você morrer assim, com os teus ídolos, que são os cantores, que são as atrizes, que são a tua vida vaidosa. Tem pessoas que são obcecadas pela vaidade. Quando falo de vaidade, estou a falar de beleza física, de roupa, de festas, de músicas profanas. Tudo aquilo que impede das pessoas não terem interesse na vida cristã. Se você morrer assim, então você não será salvo. Porque Deus não quer salvar pessoas pagãs. Deus quer o que levou o povo de Israel a persistir no erro, porque eles eram pagãos. Eles não amavam a Deus. Por isso que você vê que Cristo ele falou que quando o mestre da lei perguntou: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Cristo ele dá os dois grandes mandamentos. Primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, todo o teu ser, todo o teu entendimento. Isso é no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 41 e 42. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Esse é o segredo para a gente destruir o bezerro de Deus. A gente tem que amar a Deus. Se a gente amar a Deus, então a gente vai ser capaz de destruir tudo aquilo que é o foco das nossas atenções. Se o que te impede de destruir o bezerro de ouro é o teu marido, é a tua mulher, é o sexo, são os vícios, são as bebidas alcoólicas, então se você morrer nesse caso, você vai para o inferno. Essa é a pura realidade que eu tenho que te falar. Porque no céu é para as pessoas que destruíram o bezerro de ouro. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, Santo Deus, que ela é completamente maravilhosa. O Senhor ama tanto essa pessoa que o Senhor está lhe dando o privilégio dela ouvir. Mas se ela tomar a decisão de destruir o bezerro de ouro que está a impedir ela de se voltar para Cristo, então essa pessoa ela poderá então provar das coisas maravilhosas, das bênçãos espirituais que o Senhor reservou para todos aqueles que estão a vir para Cristo. Espírito Santo, ajuda essa pessoa a decidir, a se posicionar em destruir o bezerro de ouro, a fazer aquilo que Moisés fez, a queimar no fogo, a moer no pó e depois esmiuçar, espargir nas águas, para que elas assim possam ser salvas. Eu tenho que te louvar e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Meu amigo, minha amiga, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Deus ele te ama. Por Deus te amar, ele está a te dar a graça de ouvir. Servir a Deus é pela fé. A salvação é pela fé. Olha, ninguém me obrigou a ser missionário. Eu aceitei por causa do desejo que o missionário sempre teve desde a adolescência de servir a Deus, de amar a Deus mais do que tudo, mais do que todos. Deus está acima de tudo e de todos na minha vida. Depois vem o resto. Esse é o grande mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a tua alma, toda a tua força, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento. Se você quer servir a Deus, então você tem que destruir o bezerro de ouro e amar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador, abençoador de todos aqueles que te buscam. Meu amigo, minha amiga, se posiciona. As pessoas são obcecadas pelo bezerro de ouro. Então, Deus ele quer que você destrua o bezerro de ouro que está no teu coração, sabe? Aquilo que não tem, aquilo que te impede de você se converter, de você... olha, Deus ele quer que o teu coração ele esteja desligado de tudo. No caso seria do bezerro de ouro. E no lugar do bezerro de ouro, que é aquilo que te prende,
que são os teus prazeres, que são as tuas ilusões, que são as tuas ambições, você coloque Deus como sendo a tua atenção. Se esse for o teu caso, se Deus for a tua prioridade, o mais importante, então você será salvo. Amém? Espero estar com vocês na quarta parte da série de mensagens que nós estamos sobre o bezerro de ouro, construído pelo Arão e o povo de Israel. Arranque tudo que é entendimento e lembra-te, Deus só pode te salvar se você destruir o bezerro de ouro. Até a próxima parte. Um forte abraço. Tchau.